Ao selecionar um gráfico no Microsoft Excel 2016, em português, e acionar a funcionalidade do Excel Arquivo Imprimir, a configuração padrão adotada pelo Excel para impressão nesse caso é imprimir, letra A, toda a planilha, letra B, todas as planilhas ativas, letra C, toda a pasta de trabalho, letra D, somente o gráfico selecionado, letra E, o gráfico e também a porção da planilha que contém os dados que originaram o gráfico. E aí, pessoal, observa que a questão diz que ele está ali no Excel 2016, que ele vai entrar no menu Arquivo, ó, Arquivo ou na guia Arquivo, Imprimir, quer dizer, ele vai escolher a opção Arquivo e depois Imprimir. E aí ele diz que a configuração padrão adotada pelo Excel para impressão nesse caso é imprimir. Só que olha que a questão disse que ele falou que tinha selecionado um gráfico. Então o que nós vamos fazer é exatamente o que a questão pede. Nós vamos selecionar um gráfico e aí vamos clicar em Arquivo, Imprimir no Excel para ver o que ele vai nos dizer que é o padrão. Então vem comigo aqui, passo a passo. Eu primeiro tenho uma planilha onde eu coloquei aqui Jan, Fev, Mar, de janeiro, fevereiro e março com alguns valores, que eu digitei 12, 34, 26. Agora, eu primeiro vou criar um gráfico aqui com vocês. Nós vamos clicar na guia Inserir do Excel. Vou escolher aqui no grupo Gráficos, tem vários tipos de gráficos. Eu vou escolher aqui um gráfico de pizza 3D. Então, acabei de criar aqui um gráfico de pizza 3D. Deixa eu só deslocar ele um pouquinho mais para o lado para vocês enxergarem. E a questão diz o seguinte, sabendo que eu tenho esse gráfico selecionado. Então, a questão é clara, eu tenho um gráfico selecionado. Se eu selecionar o gráfico agora e clicar aqui na guia Arquivo, na opção Arquivo, depois de clicar em Arquivo, eu vou clicar em Imprimir. E aí eu vou visualizar aqui o que ele vai imprimir de fato. Se eu confirmar a impressão, o que ele vai imprimir? Como eu tenho um gráfico selecionado, quando o usuário seleciona um gráfico e clica na guia Arquivo e depois Imprimir, o que vai ser impresso é somente o gráfico. Observa ali, ó, ele está mostrando uma prévia de que é só o gráfico que será impresso, que é diferente de quando eu não seleciono esse gráfico. Ó, se eu não selecionar o gráfico e clicar em Arquivo e depois Imprimir, vamos ver o que ele vai imprimir se eu não selecionar o gráfico. Aí ele imprime os dados da planilha e também imprime o próprio gráfico. Imprime os dados da planilha e também o gráfico. Agora, se eu selecionar o gráfico de novo aqui, ó, selecionei. Clico na guia Arquivo, depois Imprimir, aí eu percebo que o que ele vai imprimir é somente o gráfico. Então, agora que a gente descobriu isso, a questão era clara, ela dizia, ao selecionar o gráfico no Excel 2016 e depois ir em Arquivo e Imprimir. Essa configuração para impressão nesse caso é imprimir o quê? Imprimir somente o gráfico selecionado da letra D. A letra E está errada porque ela disse o gráfico e também a porção da planilha que contém os dados que originaram o gráfico. Para a letra E estar certa, ele não poderia ter dito ao selecionar o gráfico do Excel. Teria que ter dito simplesmente que ele inseriu um gráfico, não selecionou o gráfico e aí sim clicou em Arquivo e Imprimir. Se o gráfico não estivesse selecionado, aí a resposta seria o gráfico e também a porção da planilha que contém os dados que originaram o gráfico seriam impressos. Mas como ele disse, ao selecionar um gráfico e clicou em Arquivo e Imprimir, a resposta é que somente o gráfico selecionado de fato será impresso. Portanto, letra D de Dinamarca, a resposta e o gabarito para essa questão.